Voltamos com o TCE Notícia falando sobre gestão socioambiental na administração pública. A gente tem uma agenda, para nortear essas ações socioambientais da administração pública, que é a A3P. Isso. Queria que você explicasse o que é a A3P. Eu sei que é muito extensa, mas um breve resumo, o que é a A3P e a importância da A3P na administração pública. A A3P significa Agenda Ambiental na Administração Pública, por isso A3P. E tem alguns eixos que são norteadores. Um dos eixos é redução do consumo, Redução do consumo de energia, de água, de material, papel, plástico, tudo mais. Um segundo é a separação do resíduo. A redução da geração do resíduo e posterior separação, E isso, geralmente, você conta com a inclusão do catador também, porque o material que é separado na instituição é doado ao catador, então existe uma geração de renda para o catador. Então tem uma questão social também junto. Tem a questão das compras sustentáveis, licitações sustentáveis. Esse talvez seria o ponto mais importante e mais impactante positivamente, porque as compras públicas no Brasil respondem a mais ou menos 10 a 15% do PIB. Então, se você direciona essas licitações para a compra de produtos que sejam mais sustentáveis, seria realmente muito bom para todo mundo, para o Brasil, para a instituição. Um terceiro ponto é a sensibilização do próprio servidor. Isso também é um ponto muito importante, porque o servidor tem uma atuação dentro da instituição, mas tem atuação fora, como cidadão. Então, essa sensibilização é muito importante. Pelo que vocês observam, o servidor, funcionário de um órgão que começa a adotar ações sustentáveis, ele vê isso no ambiente de trabalho, ele passa a consumir esses hábitos em casa também? Eu acredito que sim. Eu acredito bastante que sim. Tanto em relação ao consumo de orgânicos, como a gente já falou, quanto à separação de resíduos em casa, Pelo menos aquela separação simples, de ter 2 lixeiras. Uma para resíduo orgânico, para resto de comida, casca de fruta, enfim. E um outro para recicláveis. Então, não misturar esses 2 resíduos já seria muito importante. E a gente vê, assim, o servidor tendo essa atitude cidadã depois, dentro de casa. Um outro ponto, por exemplo, é a questão do fumo. Toda uma campanha antitabagista em que antigamente as pessoas fumavam até dentro do ambiente de trabalho, A partir de determinado momento as pessoas começaram a se conscientizar em relação a isso, pararam de fumar no ambiente de trabalho, depois veio uma lei que proibiu de fato, e hoje você vê que mudou completamente a atitude do fumante em relação a isso. Se a gente pudesse elencar, qual é a ação mais importante, qual é a prioridade número 1 nessa agenda socioambiental? Seria o lixo, a gestão melhor do lixo, o reciclado, ou seria a economia de energia? O que a gente poderia colocar como número 1 nessa questão? Seguindo o que a 3P tem falado, seria a coleta seletiva, solidária, seguido da redução do consumo de energia. E daí você vai dizer, mas você não fala em social, você só está vendo questões ambientais. Reduzir o resíduo, que vai tirar o desperdício, minimizar o desperdício. Mas todas essas, pelo menos essas 2 ações, Geise, você pode ter temas transversais e trabalhar a sensibilização e a capacitação juntas nesses temas. Por exemplo, coleta do lixo, coleta seletiva. Você começa a instituir ali para os servidores, eles vão segregando. Pelo menos lá no tribunal, desde 2007, vem se trabalhando com gincana, com os recicláveis. Você traz cooperativas, você traz mulheres que sobrevivem desse lixo com artesanato. E isso, então, você trabalha uma série de questões a partir da coleta. E a redução, o que a 3P tem falado, que foi no curso batido que Furnas deu uma aula sobre tecnologias sustentáveis, tem sido a grande questão, seguido da coleta, o olhar atento, redução do consumo de energia. E o palestrante, docente, falou, água e energia caminham juntas, água e energia. Então, coleta, água e energia e os temas transversais, você sensibilizar ao máximo o público interno, o servidor, com essas temáticas. O tema água agora está muito em evidência, A gente está passando por uma crise energética aqui num estado vizinho ao nosso, que é São Paulo, uma crise de abastecimento de água e que está evoluindo até para uma crise energética. O Brasil é o país que tem o maior número de água potável, maior quantidade de água potável no mundo. Não se pensava que a gente fosse passar por uma crise tão cedo assim. Como é que vocês veem? Isso aí impacta na população? A população
principalmente de São Paulo, que está sentindo esse problema na pele, passa a ver que é necessário adotar alguma ação para economizar água, para adotar ações sustentáveis? Eu acho que o cidadão ele tem um papel muito importante nesse sentido, né? Sim, são os pequenos hábitos, né? Aquela questão de você tentar reduzir o seu tempo no banho, aquele momento que está escovando o dente e desligar a torneira, isso tudo é importante, sim. Mas existe também um impacto das indústrias que a gente não pode deixar de considerar, né? Porque a indústria, a irrigação, eles usam muita água, né? Então, essa questão do reuso da água no processo industrial, ele também é muito importante, né? A questão do cidadão é extremamente relevante, a atitude individual é extremamente relevante, mas eu acho que o cidadão também tem que cobrar, tanto do Estado quanto da indústria, melhorias nos seus processos. E o que tem sido, assim, o maior limitador de resultado para vocês no INEA? Em que sentido? O que vocês acreditam que mais limita vocês a alcançarem os objetivos que vocês tentam impor? Acho que foi aquilo que a gente falou, é a dificuldade da mudança cultural. É uma dificuldade muito grande mudar a cultura da instituição. Eu acho que também essa questão das compras sustentáveis, né? Você tinha perguntado qual era o mais importante, ela falou da questão da coleta seletiva. Eu fico pensando que o impacto que teria a compra sustentável, porque isso mexe na cadeia produtiva. Se uma instituição pública faz um edital dizendo que tem que comprar produtos que sejam mais sustentáveis, que tenham um custo-benefício melhor, isso mexe com a empresa também, porque a empresa que vai participar de um edital futuramente, a empresa também tem que se adequar, não é? Então isso mexe com a empresa, isso mexe com a indústria, isso mexe realmente com a fonte, né? Com a produção. Eu acho que seria muito importante e isso é bastante difícil. Agora, mudando um pouco de assunto, como é que se deu essa parceria entre o INEA e o TCE? Como é que surgiu a ideia dos dois órgãos se unirem? Me lembrei. Nós começamos a parceria com a Superintendência de Território e Cidadania assim que surgiu o programa, que é um trabalho da Secretaria do Ambiente que faz em comunidades pacificadas. Então, foi um tema que a gente começou. E ao conhecer esse trabalho, nós estivemos na sede do INEA e dali quisemos fazer o seguinte: a gente trabalha com eixo de sensibilização, que levam oficinas de material de reutilizado, e ao mesmo tempo a gente queria trabalhar a capacitação, que a 3P sugere, você sensibiliza e capacita ao mesmo tempo. E aí, para capacitar, a gente foi na porta, né, da GEISE, na Gerência de Educação Ambiental, inclusive fomos muito bem recebidos e dali evoluiu todo esse trabalho. Começou em 2013, né? Quando o TCE chegou ao INEA, na verdade, já tinha uma proposta muito bem elaborada. Então, a gente realmente atuou no apoio, né? A gente fez o que a gente pôde, mas já estava tudo muito pronto, né? Então, o que a gente fez foi melhorar um pouquinho a grade, indicar os professores, foi basicamente isso. Tá certo, então. Infelizmente, o nosso tempo já está esgotado, mas eu quero agradecer muito a presença das duas aqui no nosso estúdio. O TCE Notícia fica por aqui. Se você tiver dúvidas ou sugestões, envie um e-mail para a gente em faleconosco@tvalerj.tv e se quiser rever este programa, acesse www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima!